Agora eu quero chamar Miguel Daoud, analista de economia e política, todas as quartas-feiras aqui com a gente também. Daoud, bem-vindo mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia, Paula, bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Daoud, a gente tem uma pauta extensa, principalmente relacionada a Brasília, relacionada ao cenário entre poderes. Inclusive ontem a gente viu aquele acordo entre o STF, o governo e o Congresso Nacional em relação às emendas parlamentares. Queria entender um pouco da sua visão sobre esse acordo, sobre inclusive os sinais que foram transmitidos com a reunião de representantes dos três poderes. E a solução acabou sendo real ou apenas uma trégua temporária para mascarar, inclusive, toda essa tensão, toda essa rusga que existe no sistema político brasileiro? Bom, vai avançar um pouco, né? Não é uma trégua que vai realmente acalmar os ânimos dos poderes, né? Nós tínhamos ali ontem o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles estavam ali tentando cada um defender o seu, né? Ou seja, vamos pôr ordem nesta casa, nesta situação. A gente tem aí 50 bilhões de emendas, que é praticamente a metade do que sobra do governo, né, para poder investir, para poder gastar com projetos. Enfim, e aí, bom, vamos dar transparências. Mas, na realidade, o Supremo tinha ali, estava preso uma decisão na comissão, não foi votada, sobre 1 bilhão e 300 milhões de verba para o Judiciário. O Congresso estava incomodado, mas, na realidade, olha, vamos conversar, porque quem vai perder aqui seremos nós. E aí decidiram, não, vamos daqui 10 dias, vamos ver qual é a transparência, mas não se falou, em hipótese alguma, como é que vai cortar essas emendas, que é o que o Executivo deseja, né? Porque o Executivo hoje, na forma como está hoje configurado essas emendas, as emendas impositivas, emendas de bancadas, tudo isso acaba levando o Executivo a não ter o seu papel constitucional, como diz a Constituição, né, que ele é o Executivo. O Legislativo legisla e o Judiciário analisa essa legislação diante da aplicação de tudo que está ali. Então, eles se reuniram, acertaram, né, mas não vai mudar absolutamente nada para o povo. Aí, em contrapartida, a gente já está vendo o Haddad colocar que vai mexer em benefícios. Eu acho que benefícios precisa sim ser checado para ver se não tem ali pessoas recebendo o que não merece. E, no entanto, nós continuamos desse jeito, sem uma definição para o futuro. Aí a gente ouve a questão da Bolsa, né? Eu acho muito interessante isso, né? Essa ciclotimia da Bolsa, hora eufórica, hora com medo, isso tudo traduz exatamente a nossa realidade e a falta de condição de gerenciamento positivo das expectativas. Pois é, as expectativas elas estão divergentes, né? A gente até tem trazido aqui, né, a próxima expectativa para a reunião do Copom, inclusive. Aquele famoso meme, né? Pode subir, pode cair ou pode manter. Então tá tudo dentro do jogo. Ô Daoud, é interessante isso que você comentou, né, sobre a gestão do orçamento, porque o próprio presidente Lula usou palavras duras, né? Ele falou que o Congresso sequestrou o orçamento do Executivo e pediu justamente essa transparência. Nesse encontro, nessa conversa que houve entre os poderes, ficou até mesmo decidido que precisa ser alocado esse recurso em projetos estruturantes. Isso pode ajudar o governo a andar com esses projetos, a andar com projetos, seja de infraestrutura, projetos outros, né, mais estruturantes na questão até de educação e saúde, e, em último caso, até melhorar a percepção em relação ao governo. Talvez o governo esteja querendo sequestrar novamente esse orçamento para ajudar nessa popularidade. Talvez seja essa a real movimentação por trás
desse acordão que foi instituído? Exatamente, Felipe. O presidente Lula vem sendo pressionado pelo PT, né, pelo seu partido. Temos aí uma eleição agora para prefeitos, vereadores, enfim. E o PT está pressionando o governo para investir em obras, né? Tanto que a ideia do governo é de que essas emendas elas tenham um destino para término de obras que estão ali alocadas no PAC, é o que o governo quer. Mas isso não vai acontecer, pode esquecer, isso não vai acontecer. Agora, o presidente Lula coloca uma coisa, mas ele se esquece que ele também, né, o governo, não estou dizendo ele, presidente, mas o governo é um sequestrador do orçamento, né? O que acontece hoje? O brasileiro, 93% do orçamento do país está sequestrado. Ou seja, você tem uma empresa, Felipe, você contrata um gerente, né? Você vai tomar conta aqui da minha empresa. Só que o gerente vai gastar 93% de tudo que você vende, arrecada ali, e só vai te sobrar 7%, né? Então, o governo, para gerir o Estado, ele gasta 93%. Aí o que acontece? Sobra lá os 7%, alguma coisa nesse sentido. Aí vem o Congresso, que tem a função de legislar, falar, não, peraí, eu também quero uma parte disso aí. Vai lá e sequestra a metade, né, desse valor. E o governo fica fazendo o quê? Aumentando benefícios, né, para ter uma popularidade, para se manter no poder. Aí a economia, ela fica que nem barata tonta, não sabe para onde vai. Vai o Galípolo diz assim, não, nós vamos ser duros. Aí vem o Campos Neto e diz assim, não, até que a gente não precisa aumentar talvez a taxa de juros, né? Aí o dólar vai lá para cima, porque todo movimento brusco do sistema financeiro, alguém acaba ficando para trás, né? Porque o mercado financeiro não é alguém que só ganha. Se alguém ganha, é porque alguém perdeu. No fim do dia, a conta é zero, né? Então, essa ciclotimia, né, essa evolução, ora otimista, ora pessimista, tira a previsibilidade do mercado e acaba, sem dúvida nenhuma, afastando investidores, porque investidor não é só de bolsa, não. Qualquer investidor fala, eu vou lá no Brasil, vou investir numa estrada, de repente vem o governo e diz assim, tudo que você pegou aqui não vale, devolve aí. Então, essa instabilidade política, por falta de capacidade de entendimento dos poderes, né? Ali eu acho um absurdo a justiça, o judiciário ter que chamar o executivo e o legislativo e dizer para ele, olha, vamos se entender aí, porque o que você está fazendo é ilegal. Aí o governo fala, não, mas eu quero mais dinheiro. E aí fica essa situação. O que você pode, como investidor, né, de grandes projetos, esperar de um país onde não há um entendimento? Então, essa volatilidade do sistema financeiro se dá exatamente em decorrência da falta e da mediocridade que se tem em gerenciar o país. Então, a gente fica, né? Aí o Campos Neto diz, mas eu usei a camisa. Não, o presidente do Banco Central não tem que usar camisa nem andar sem camisa. O presidente do Banco Central tem que ter uma postura, né? E quem vai entrar no Banco Central também tem que ter outra postura. Agora, você imagina, olha no contrato futuro da Bolsa, da BMF, vê quanto que foi negociado de dólar e juros ontem. Qual foi a movimentação? Chega a 100 bilhões de dólares. Isso tudo é dinheiro que fica especulando no mercado. Por quê? Porque nós não temos estabilidade política. É isso que é difícil colocar na cabeça dos responsáveis pela execução deste país. Obrigada, mais uma semana aqui com a gente, bem-vindo. Ainda entrando, né, nesse tema como um todo, eu tô com a voz péssima, né, por sinal estamos todos, o Bruno Musa tá aqui do meu lado também, esse tempo seco, né, de fato aqui, deixando todo mundo afônico, com tosse, enfim. Às vezes tem que explicar o inexplicável, né?
Exatamente, gastar voz, né? Vamos dizer assim, né, o Daúde, gastar a nossa voz para explicar o inexplicável, muito bom ponto. Entrando ainda um pouco nessa questão comum, né, dessas emendas, né, desse acordo aí que a gente viu ontem, queria entender um pouco na tua leitura se o problema do governo, de fato, está nas emendas, está ali, né, no controle de fato dessas emendas, ou o problema do governo está na formação ali, no fato da sua maioria, ou melhor, né, da sua minoria. O governo tem poucos deputados, elegeu poucos deputados e tem aquela sensação que parece que ele quer legislar como se tivesse uma maioria. Como que você vê, né, se de fato esse acordo estabelecido ontem vai trazer alguma mudança significativa nessa forma de se fazer política do governo Lula 3 ou não? Olha, Paula, a questão da reunião de ontem vai apenas dar legalidade a essas emendas que tem que ser explicada para onde, qual é o seu destino, só isso. Agora, não se falou. Muito pelo contrário, ali queria que aumentasse mais, né, os valores dessas emendas, sob a alegação de que você tem ali os parlamentares que conhecem essas regiões, poder investir o dinheiro, enfim, vai continuar. E tudo isso, o pano de fundo é exatamente político. Não é? Até o Dino ontem, o ministro Dino, ele disse o seguinte, que essas emendas parecem rachadinha, né? Acabou aguçando a ira do presidente Lira. Então, é isso que se ocorre é isso que ocorre nesse tipo de organização, né? Um país como o Brasil, que tem 220 milhões de pessoas, que tem uma extensão continental, que tem um agro pujante, que tem tudo por fazer, que poderia ser bem gerido, poderia acomodar investimentos do mundo todo, né? Porque o mundo não tem muito espaço para investir. Vai investir aonde? A Europa já está tudo pronto. Estados Unidos também é um país que é o centro financeiro, onde está ali o dinheiro. Quais outros países sobram? A China está ali já podendo ter deflação, dada a quantidade de oferta. É o Brasil. Agora, é difícil botar na cabeça dessas pessoas de que o Brasil precisa ter estabilidade política. Eles estão brigando por uma parte do orçamento que já foi todo sequestrado pelo Estado. O Estado está ali, né? A Previdência, a nossa população envelhecendo, e está cada vez mais levando o dinheiro porque a Previdência, o que ela deveria de ser? Deveria de ser um fundo financeiro que investido faria face aos benefícios para que esse fundo se compromete. O governo gastou tudo. Agora é regime de caixa. E regime de caixa, o Estado não tem como aumentar a tributação na mesma proporção que esses benefícios aumentam. Agora, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados lá, vamos dividir o pouquinho que sobra, cada um quer mandar. Então, eu respondo agora, depois de uma longa história, objetivamente a sua pergunta. É política, é política. Os deputados querendo se manter e o governo também querendo se manter. Daúde, vou até trazer aqui para a nossa conversa ele, Bruno Musa, que está aqui do meu lado também, para a gente falar mais, os três sem voz, por sinal, né, sem vozes aqui, falando, tentando ainda gastar voz aí, tentando explicar o inexplicável. Mas, Bruno, eu queria ouvir também sua opinião, né, até mesmo diante dessa situação, considerando que, de fato, não existe aí uma bala de prata para resolver essa questão de governabilidade entre executivo, legislativo, mas até que ponto, né, na sua visão, esse acordo, ou, né, vamos dizer assim, essa reunião de ontem, né, pode trazer uma estabilidade em relação aos poderes, ou você vê isso apenas ali, talvez, como uma trégua temporária? Bom dia, Daúde. Tudo bem? Prazer estar aqui com você também falando. Bom, eu concordo muito na linha do que ele falou. Para mim, isso aí é um acordo político. Está cada vez mais claro. Ou seja, me causa estranheza que
o primeiro pedido do Flávio Dino para cancelar as emendas PIX ou emendas impositivas, que obviamente eu sou contra, nós estamos falando de bilhões de reais subtraídos da mão de pessoas físicas e de empresas que vão em direção ao governo para destinar aos municípios que não tem nenhum tipo de transparência, é claro que eu sou contra esse tipo de digamos, assalto do Estado ao dinheiro privado, né, dos cidadãos que não temos escolhas para isso. Então, o primeiro ato, se analisado independente, você fala, você está de acordo com cancelar isso? Claro, ou congelar? Claro que sim. O que me causa estranheza é que isso não é de hoje. Essas emendas são antigas, sempre aconteceram. Por que é então que o STF, através do Flávio Dino ou qualquer outro membro, não teve essa necessidade ou essa vontade de cancelar essas emendas que nunca foram transparentes e fizeram apenas quando começou a crescer o número e a pressão pelo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que tem uma petição com mais de 900 mil assinaturas. Será que aconteceu? Me parece muita coincidência ele achar que esse dinheiro não tem transparência nenhuma quando começa a gerar uma pressão em cima de um outro membro do próprio Supremo Tribunal Federal. Aí vem um almoço, não sei se regado a lagostas, como já aconteceu, que nós pagamos isso outras vezes, eu não sei, que saiu de lá, que eles saem com um acordo, que era, na minha opinião, eu tinha respondido no outro jornal que eu participo, falando que para mim eles teriam um acordo, só não saberíamos exatamente qual, afinal de contas ali são as placas tectônicas se chocando, mas elas saem num acordo onde nós financiamos todo e qualquer acordo para eles, para o projeto de poder deles. E o que acontece é que eles saíram com esse acordo em que eles terão que ter mais transparência nessa alocação desse dinheiro. Inclusive na alocação, me corrija se não for exatamente isso, do PAC. Ou seja, o projeto de habitação, o projeto de aceleração do crescimento que teve o PAC 1, o PAC 2, que, se não me engano, o primeiro teve 18% das obras concluídas, o segundo teve apenas 9% das obras concluídas. Estamos em vias de ter o terceiro, com as mesmas pessoas, as mesmas empresas que foram ressuscitadas para participar dos leilões do governo, com os mesmos membros e as mesmas ideias. Esperar resultados diferentes realmente é um absurdo. Então, na minha opinião, eu estou 100% alinhado com o Daúde quando ele fala isso é um mero acordo político, onde nós financiamos tudo isso e o nosso único papel é assistir esse espetáculo e ver o que eles vão fazer com o nosso dinheiro, e nós não temos autonomia nenhuma sobre isso. Infelizmente, Daúde, até volto com vocês dois aqui, né, para a gente continuar nesse tema, só para tentar entender se vocês acreditam que, de alguma forma, né, esse acordo ou essa encenação, vamos dizer ali, entre os poderes, ela é realmente, né, de fato, a gente poderia pensar, né, na verdade, se de fato a gente estaria ali numa possibilidade de uma reestruturação do nosso sistema político, né? Se esse cenário atual, de alguma forma, ele abriria caminho para a gente pensar numa reforma política mais ampla ou não. Quero começar com você, Daúde. Olha, eu sempre defendi essa questão da reforma do Estado. Você tem que fazer uma reforma do Estado. E o que é a reforma do Estado? Você atribuir aos entes da federação o que fazer, com que dinheiro fazer, né? Bom, mas isso aí foi, de certa forma, atropelado pela reforma tributária, que vai mais ou menos nessa linha. A outra decisão que o país tem que tomar é a reforma administrativa. Nós temos que ter uma reforma administrativa para adequar o tamanho do Estado a uma realidade econômica. E hoje a sociedade evoluiu muito rapidamente. E aí você teria que fazer uma reforma política. Agora, nós vamos viver o suficiente muitos anos, viu, Paula? Mas nós não vamos ver essa reforma política. Porque deputado, representante, não vai mexer nisso. Você vê, é uma reunião importantíssima ali para discutir a questão das emendas. Se nós, aí, como o Bruno colocou, como começou, né, essa questão das emendas? Começou lá no governo Dilma, que a Dilma estava enfraquecida, aí ela precisava do apoio do Congresso e começou a implementar essas medidas. E isso continuou cada vez mais. Então,
o legislativo, que tem a função de legislar e não de executar, acaba ficando com 50% do que sobra do orçamento. Então, é um absurdo isso. Então, quando você vê uma reunião dessa, você fala, não, ali vai se definir a grande parte da situação. Desculpa, aí bati aqui no computador. Mas isso nada aconteceu. Infelizmente, é político e, olha, eu volto a insistir. As nossas lideranças, as nossas representações, elas estão muito aquém da nossa nação, Brasil. O Brasil só não cai no buraco, no abismo, porque ele é maior que toda essa mediocridade, né? Só por isso. Mas, enfim, é o que a gente tem, né? E às vezes você não pode comentar, como o Bruno colocou, será que o Supremo chamou essa reunião, o Congresso, pela polarização já que estava se agravando entre o Legislativo e o Judiciário? Pode ser. Então, será que toda vez que há necessidade de se conversar tem que ter essa polarização? Não. Eu defendo um pacto social. Vamos sentar numa mesa, todos os setores da sociedade, o legislativo, o judicial, né, o executivo, né, e o judiciário, perdão. E vamos discutir o que é bom para o Brasil. Né? O que é bom para o Brasil? É fazer isso? Tá bom. Então, nós estamos de acordo com isso e não vamos divergir, porque nós temos uma coisa maior, que é a nossa nação, para a qual nós estamos aqui para resolver os seus problemas. Mas qual é a mentalidade que existe hoje para se chegar a um acordo desse? Nenhum. Então, a gente fica aí discutindo essa parte do orçamento, que é o instrumento pelo qual tanto o Congresso quanto o Executivo acaba tendo condições de se perpetuar no poder para poder ter os benefícios, né? Um senador hoje custa R$450 mil por mês, um deputado custa R$380 mil por mês, um vereador. Então, o custo do Estado, quer dizer, hoje você ser um parlamentar é melhor que concurso público, né? Então, é isso que nós vivemos, infelizmente. Muito bom. Ô, Bruno, quero ouvir também sua opinião, tenho 3 minutinhos aí só antes do nosso intervalo, mas para entender também, né, junto com o Daúde, eu queria que o Bruno voltasse aqui na tela, também para a gente falar, né, ao longo dos últimos anos, né, os parlamentares conseguiram reduzir essa dependência que tinham do governo, aumentar, na verdade, né, a dependência do governo em relação ao Congresso. Essa conversa reflete muito essa tensão, a gente vê aí entre essa autonomia, vamos dizer, do Legislativo e as tentativas do Executivo de recuperar essa influência usando aí, né, de fato, a questão do orçamento público. Você vê, de alguma forma, né, algum tipo de mudança nessa dinâmica de poder histórico? Poderíamos pensar que talvez essa crise que se criou recentemente seria, talvez, ali um caminho para uma reforma política mais ampla? É uma ótima pergunta, Paula. Eu, sinceramente, acho, e eu falo isso com tristeza, que o ser humano, no geral, ele só tende a aceitar uma mudança mais drástica quando a gente está pendurado no abismo. Veja a Argentina, que chegou numa inflação, ou beirando a hiperinflação, ou o Brasil, quando viveu a hiperinflação de 2.000% ao ano, 80% ao mês, ali pré-plano real, para entender a necessidade de uma mudança. Nós estamos indo para um déficit nominal agora de quase 10% do PIB. Até quando a gente vai fazer crescer esse déficit para entender que isso é inflacionário no médio e no longo prazo e que o nosso poder de compra vai simplesmente se deteriorando ao longo do tempo? 90% do poder de compra do real desde 1º de julho de 94 é o que o real perdeu de valor. Isso é inflação real. Eu acabei de postar aqui no meu Twitter sobre o M2, o agregado monetário, do aumento da base monetária, que é a inflação verdadeira que a gente tem. Então, meu ponto é, na tua pergunta, indo objetivamente nela, a gente precisa cada vez mais entender aonde está levando esse processo que estamos vivendo. E esse processo está nos levando ao abismo institucional, social, econômico, jurídico. E tudo isso nós podemos frear antes de flertar com a catástrofe. Mas para isso precisa de uma base de educação maior, para as pessoas entenderem esse tipo de coisa. Então, eu concordo com o Daúde que esse processo pode estar começando a acontecer, mas que talvez nós não vejamos ele em sua plenitude. Sejam anos que muda uma geração. Por quê? Porque eu concordo com o que você falou.
pode ser uma porta de entrada e a tecnologia, canais como esse, como os meus pessoais, de todos os outros, que hoje temos vozes que antigamente não tínhamos, para falar fora da mídia convencional. Então isso mostra que a população tem acesso a uma informação descentralizada que começa a questionar determinadas burocracias estatais. Quer um exemplo? O cartório era muito mais vivo na nossa vida antigamente do que ele é hoje. Nós questionamos essas burocracias ineficientes e caras. E assim a gente começa a questionar outros tipos de resultados e entregas que o Estado nos dá, que são sempre ineficientes e burocráticas por natureza. Por definição, elas são assim. A gente deve questionar e olhar se tem uma solução melhor e mais barata. Se o mercado for aberto, sempre tem. A capacidade empreendedora do ser humano tende ao infinito. Basta olhar que tudo que temos aqui à nossa volta foi criado não pelo Estado, mas apesar de toda a dificuldade que o Estado nos impõe. Então, eu acho que sim, abriu a porta de uma mudança, mas que ela demora e que ela vem através dessa descentralização da informação, que não é por acaso que eles tentam conter também, né? Bruno, maravilha, preciso me despedir aqui do Miguel Daoud. Daoud, falta um minutinho aqui para o meu intervalo. Obrigada, sempre um prazer falar contigo. A gente se fala mais na semana que vem. Obrigado, Paulo. Um abraço a você, ao Bruno. Gostei muito de participar com o Bruno aqui nesse tempo. E um abraço ao Felipe. E um abraço a todos os nossos. Até mais. Até mais, um abraço. Obrigado. Obrigada, grande Miguel Daoud, analista de economia e política. Todas as quartas-feiras aqui com a gente na nossa programação da BMC News, trazendo visões, leituras importantes. Deixa o cenário político, como a gente sempre fala, muitas